Olá, estamos aqui de volta com o nosso curso. Bem, agora eu vou corrigir os exercícios que você fez para mim. Então, nós vamos trabalhar a diferença entre o substantivo e o adjetivo e vamos falar da mudança de posição dos termos no sintagma nominal. A mudança de posição entre o substantivo e o adjetivo. Eu vou exercitar um pouquinho mais isso com você. Mas antes, eu quero organizar aqui um conceito que é importante. Locução adjetiva. Então, antes de eu corrigir os exercícios, vamos a um conceito que está dentro da aula anterior, não é adjetivo, mas é a locução, é a expressão adjetiva. Nada demais, mas é porque de vez em quando nas provas não vem o adjetivo, mas vem a locução. Qual seria a diferença? Como reconhecer uma locução adjetiva? Vamos ver isso aí um pouquinho? Vamos lá. Locução adjetiva. No português, toda vez que você ouvir falar em locução, locução é expressão. Então, toda vez que se fala em locução, locução é um grupo de palavras, é expressão. No caso da locução adjetiva, é um grupo de palavras, é uma expressão formada normalmente de preposição mais substantivo com valor de adjetivo. O mais importante é isso aqui, olha. A locução adjetiva, ela tem valor de adjetivo. Como assim ela tem valor de adjetivo? Ela tem o papel de um adjetivo. Ela faz o que um adjetivo faz, que é referir-se a um substantivo. Então, a locução adjetiva é uma expressão que se refere a um substantivo. Veja aí o exemplo. Eu quero que o meu caixão tenha uma forma bizarra, a forma de coração, a forma de guitarra. De coração e de guitarra são locuções adjetivas. Veja que são expressões formadas de preposição mais substantivo e elas têm esse papel de adjetivar. Elas se referem sempre a um substantivo. Em termos de prova, o mais importante é você tomar cuidado com o que a banca sublinha. Como assim tomar cuidado com o que a banca sublinha? Olha só, se a banca sublinhar somente a palavra guitarra, guitarra é um substantivo. Por quê? Porque a locução adjetiva ela é formada de preposição mais substantivo, não é? Então, cuidado com o que a banca sublinha. Se a banca sublinhar só guitarra, você vai dizer substantivo. Se a banca sublinhar de guitarra, aí é uma locução adjetiva, uma expressão adjetiva. Você entende? Eu digo isso porque às vezes o aluno, por desatenção, ele fala assim: Adriana, de guitarra não é uma locução adjetiva, mas a banca perguntou a classe da palavra guitarra. Não, guitarra por si só é um substantivo, tá certo? Então, tudo dentro do que você estudou. Locução adjetiva é a expressão que se refere a substantivo. Agora sim, vamos corrigir o exercício. Vamos lá. Recebeu uma vaia monstro. Monstro não se refere a vaia. Vaia não é um substantivo. Então, se vaia é um substantivo, monstro é um adjetivo. Código 2. Aliás, monstro é uma exceção entre os adjetivos. Como assim uma exceção entre os adjetivos? Adjetivo não é classe variável? Adjetivo não varia, não vai ao feminino, vai ao plural? Esse adjetivo não vai ao feminino. Não existe a palavra monstra. Não existe feminino de monstro. Sabe, as pessoas falam, né? Ah, tive uma ideia monstra. Tá errado. O certo é dizer, tive uma ideia monstro, sem variar, ou até usar o próprio adjetivo. Tive uma ideia monstruosa. Mas monstra não existe. Agora, é uma exceção, né? Porque adjetivo é classe variável. É que esse aí não tem feminino. Tá, então olha só. Monstro aqui é um adjetivo. Você entendeu por que é um adjetivo? Porque se refere a um substantivo. Código 2. Já na frase 2, veio fantasiado de monstro. Monstro aqui é um substantivo. É o monstro. Eu posso até colocar um artigo antes. Monstro aqui é nome, é um substantivo, o monstro. E veja, atenção, monstro, se eu tivesse sublinhado de monstro, seria uma locução adjetiva.
Não foi o caso, eu sublinhei só monstro. Mas se eu sublinhar demonstro, eu terei uma locução adjetiva. Você não viu que a locução adjetiva, ela é formada normalmente de preposição mais substantivo com valor de adjetivo? Só que o que eu havia sublinhado era só a palavra monstro. E monstro aqui é o nome, o substantivo, o monstro. Lembra que vimos que o artigo tem o poder de substantivar palavras. Esse o transformou viver, que é um verbo, aqui virou o quê? Substantivo, código 1. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Esse o transforma orgulhoso, que normalmente é adjetivo, né? Então, normalmente orgulhoso não é adjetivo. Esse o aí é o quê? Substantivo. Aqui ele foi substantivado. O artigo tem esse poder. Código 1. Na frase 5, era um homem muito orgulhoso. Orgulhoso se refere a homem. E homem é um substantivo. Então, se ele se refere a um substantivo, orgulhoso aqui é um adjetivo. Na frase 6, possuía muita confiança. Eu não posso colocar um artigo antes? A confiança. Confiança é nome. Confiança é um substantivo. Código 1. Na frase 7, estava antes do jogo pouco confiante. Esse confiante aqui é como se ele se referisse a um pronome implícito, eu. Eu, pouco confiante. Confiante aqui qualifica, é um adjetivo, código 2. Eu costumo dizer que Machado de Assis previa as provas do CESP, FCC, VUNESP, só pode ser. Não, Machado de Assis era visionário, sem dúvida, sem exagero. Por quê? Porque olha o jogo de palavras que ele fazia já nos textos dele e que hoje são explorados nas maiores bancas. Olha isso, olha o que ele fazia. Não sou propriamente um autor defunto. Quando você fala não sou propriamente um autor defunto, autor aqui é o quê? Autor é substantivo e defunto é o seu adjetivo, não é? Tá. Então, tudo bem, código 1. Agora, quando eu mudo de posição, um defunto autor, defunto passa a ser um substantivo e autor passa a ser o seu adjetivo. Um defunto que escreve. Então, agora autor é adjetivo do defunto. Código 2. Nesse caso, então, por que eu digo que Machado era visionário? Porque ele já previa as provas. A mudança de posição dos termos gera. Então, nessas duas frases finais, você vai escrever exatamente isso. Veja, a mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica. E toda vez que há alteração morfológica, você aprendeu comigo, há alteração semântica. Houve mudança de classes gramaticais e, consequentemente, mudança de sentido. Porque uma coisa é você falar de um autor defunto. Um autor defunto é aquele autor que era autor em vida e morreu. Outra coisa é você dizer um defunto autor. Você está falando de um defunto que resolveu escrever depois de morto, né? Memórias póstumas de Brás Cubas. Entendeu? Então, fechou. Muito legal, né? Então, com esse exercício, você aprende que a classificação morfológica de uma palavra depende da frase. No exercício a seguir, eu ratifiquei aquilo que vimos na teoria. A mudança de posição dos termos no sintagma nominal. Isso é um outro ponto importante para você que está estudando emprego de classes de palavras, substantivo e adjetivo. Vamos organizar isso daí? Vamos ao exercício 2. Nos segmentos abaixo, isso aqui é um enunciado retirado de prova de concurso, tá? Só para você ver que em prova é assim que vem. É assim que cai. Nos segmentos abaixo, assinale aqueles em que a troca dos termos, a troca de posição, né, desses termos do sintagma nominal. Vamos traduzir isso daqui. O que é sintagma nominal? Sintagma nominal é
expressão nominal. É o mesmo que expressão nominal. E por que a expressão é chamada assim, nominal? Porque o núcleo da expressão é um nome, é um substantivo. Então, no sintagma nominal, o núcleo será sempre um nome, será sempre um substantivo. Por isso ele é chamado de sintagma nominal. Então, voltamos aí ao enunciado. A troca de posição dos termos da expressão nominal do sintagma nominal implicaria a alteração de suas classes gramaticais. A alteração de classes é o mesmo que a alteração morfológica. Então, você aprendeu, organize aí, que há dois tipos de alterações. Existe a alteração morfológica, que é o mesmo que a alteração de classes gramaticais. E existe a alteração semântica, que é o mesmo que a alteração de sentido, tá bom? Então, observe, eu vou até além com você nesse exercício. Você vai marcar as alternativas em que há alteração morfológica. Mas quando houver só alteração semântica, eu também quero indicar, quero que você indique, tá? Então vamos em frente, vamos lá. Um sábio americano. Então, qual é o primeiro passo? Toda vez que você recebe um sintagma nominal, o primeiro passo é chamar o feito à ordem, dizer o que é substantivo e o que é adjetivo. Então, é dar nomes às classes. Vamos lá. Sábio é substantivo e americano é adjetivo. Pronto. Você nomeou, identificou os elementos do sintagma nominal. Agora, nós vamos mudar de posição. Um americano sábio. Então, quando eu digo um americano sábio, agora, vamos lá. Houve mudança de classes? Eu posso ter agora americano como substantivo e sábio como adjetivo? Faz sentido falar de um americano substantivo que é sábio adjetivo? Sim. Então agora eu tenho novas classes. Americano passou a ser substantivo e sábio passou a ser adjetivo. Nesse caso, a mudança de posição dos termos do sintagma nominal implicou alteração morfológica e, consequentemente, semântica. Sempre que há alteração morfológica, há semântica. Repito, já falei isso lá na teoria, mas para você não esquecer. É porque muda o enfoque. Uma coisa é você falar do sábio. Você veio falar, no primeiro caso, do sábio. Sábio que é americano. Depois você veio falar do americano que é sábio. Muda o sentido porque muda o enfoque. Tá, vamos ao outro sintagma nominal que nós já tínhamos organizado lá na teoria. Vamos ver se você entendeu. Um viajante brasileiro. Viajante é substantivo, brasileiro é adjetivo, não é? Tá, agora eu vou mudar de posição. Um brasileiro viajante. Eu posso ter, então, aqui, agora, um brasileiro substantivo que seja viajante? Sim. Então, eu tenho novas classes. Brasileiro passou a ser substantivo, viajante passou a ser adjetivo. Vamos comigo agora. Como é que você vai dizer isso? Você vai dizer que a mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica e, consequentemente, semântica. Próximo, vamos lá. Um menino pobre. Primeiro, então, você dá nomes às classes. Menino é substantivo, pobre é adjetivo. Pronto, agora eu vou mudar de posição. Um pobre menino. E aí, pobre pode ser o substantivo e menino pode ser o adjetivo dele? Cuidado, olha o que eu estou perguntando a você. Nessa frase agora, nesse sintagma,
Eu posso falar que seja um pobre, que seja menino? Agora eu tô falando de um pobre, substantivo, que é menino, adjetivo? Não. Não. Não, porque menino não pode ser adjetivo de pobre. Faz sentido isso? Olha, é um pobre que é menino. Não, não, é um pobre que é bebê. Não, não, é um pobre que já virou adulto. Faz sentido menino ser adjetivo de pobre? Tome cuidado. Muita gente erra aí porque olha só para pobre. Muita gente pensa assim, olha, eu vou mostrar para você uma pessoa pensando errado. A pessoa vai falar assim, ah, sim, pobre pode ser substantivo. Sim, pobre pode ser substantivo. Pode. Um pobre chegou. Há um pobre esperando o alimento. Sim. Mas menino pode ser o adjetivo dele? Não. Um pobre que é menino? Você está analisando os dois termos do sintagma. Você não está analisando só um. Então é muito comum que, ao errar, o aluno olhe só para um. Ele diga assim, ah, sim, pobre pode virar substantivo, mas menino não pode virar o adjetivo de pobre, não nessa frase. Não faz sentido. Um pobre que é menino. Um pobre, não, que já cresceu. Um pobre que virou adolescente. Nada a ver. Então, quando você for analisar a classificação morfológica dos termos no sintagma nominal, a minha dica é, não olhe para o termo isoladamente. Eu sei que o aluno tem muito essa dúvida, você pode estar tendo essa dúvida aí. Ah, Adriana, pobre não pode ser substantivo? Pobre, pode. Mas você não pode olhar só para pobre, você tem que olhar para as duas palavras. Menino não pode ser o adjetivo de pobre. Nesse caso, então, eu não tive mudança de classes gramaticais. Então, vê, olha só. Menino continua sendo substantivo e pobre continua sendo adjetivo. A mudança de posição dos termos aqui não gerou alteração morfológica, não gerou. Tá, mas gerou alteração semântica? Você aprendeu comigo que toda vez que há alteração morfológica, há alteração semântica. Só que às vezes, a mudança de posição dos termos não gera alteração morfológica, mas traz mudança de sentido. O sentido não mudou? Mudou, né? Porque, lembra, o menino pobre. Pobre aqui tem valor objetivo. É um menino sem dinheiro. Quando eu mudo de posição, pobre, menino, esse adjetivo passa a ter um valor subjetivo. Pobre aqui passou a ter valor de coitado, valor subjetivo. Mudança de sentido. Então, você vai dizer aí para esse terceiro sintagma nominal, vamos lá, você vai dizer, a mudança de posição dos termos não gerou alteração morfológica, mas gerou alteração semântica. Agora vamos para o último exemplo, vamos lá. Nesse último exemplo, não veio o artigo de propósito, tá? Não veio o artigo. Nem sempre o artigo vem, tá? Nem sempre. Aliás, atenção, isso é importante porque às vezes o aluno fala, Adriana, tudo que vem depois do artigo é um substantivo? Nem sempre. Nem sempre, ó. Você viu aqui nesse exemplo? Aqui está o artigo, não está? E o substantivo não veio imediatamente depois. Primeiro veio o adjetivo, depois veio o substantivo. Então você tem que se preparar para isso. Nem sempre, repito, o substantivo vem logo depois do artigo. E às vezes nem o artigo vem. Tá bom? Aqui não veio o artigo. Incômoda presença, não há artigo, tá? O que é substantivo? Não preciso do artigo para saber que presença é o substantivo. Incômoda é o adjetivo. Tá. A mudança de posição. Agora eu vou mudar de posição. Presença incômoda. Mudou de posição? Primeiro passo, então, é dizer a classe de cada um deles, você já disse. Depois, é mudar de posição. Agora eu mudei, vamos lá. Agora eu tenho novas classes? Não. Presença continua sendo substantivo,
incômoda continua sendo adjetivo. A mudança de posição dos termos aí não gerou alteração morfológica. Presença é substantivo nos dois casos e incômoda é adjetivo também nos dois casos. Gerou mudança de sentido? E aí, muda o sentido? Dizer incômoda presença e presença incômoda? Não, né? De qualquer maneira, você está falando de uma presença que incomoda. Nesse caso também, a mudança de posição dos termos não gerou alteração semântica. Então, o que você aprendeu comigo? Agora, fechamos o assunto substantivo e adjetivo. Bem, você aprendeu que substantivo... Quantas coisas mesmo você tem que saber do substantivo, hein? 3. Substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Colocar um artigo antes para ver se é substantivo é um macete que salva. E aprendeu que substantivo é classe variável. Aprendeu que o artigo ele tem o poder de substantivar palavras. Artigo transforma palavras que não são substantivos em substantivos. Isso ajuda também na hora do exercício. Além disso, você viu que o adjetivo, você tem que saber duas coisas do adjetivo. Adjetivo sempre se refere a substantivo. Adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. E adjetivo é classe variável, tá bom? Então, adjetivo se flexiona. Conheceu a locução adjetiva? Já sabe que no português locução é expressão. Locução adjetiva é aquela expressão que faz o papel de um adjetivo, referindo-se a um substantivo. Aprendeu que sintagma nominal é uma expressão nominal. Por que esse nome nominal, expressão nominal? Porque o núcleo dela é um nome. O núcleo do sintagma nominal é um nome, é o substantivo. E aprendeu que no sintagma nominal haverá sempre um substantivo e um adjetivo. E que a mudança de posição entre substantivo e adjetivo no sintagma nominal pode gerar alteração morfológica, que é mudança de classes, e alteração de sentido, semântica. Viu que toda vez que há alteração morfológica, há alteração semântica, mas o contrário não se afirma. Eu posso ter mudança de posição dos termos, não ter alteração morfológica e somente alteração semântica. Vamos adiante aí com o nosso curso, porque a seguir, para completar esse grupo das classes gramaticais, classes de palavras, você vai conhecer o advérbio. Então, agora que você está bem em substantivo e adjetivo, vamos estudar o advérbio, que é muito importante, tá bom? Já volto com mais. Até já!